Boa tarde a todos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Espero que estejam todos bem. E nessa tarde eu quero trazer uma palavra direto do coração de Deus a vocês. Mas vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu peço, Senhor, a sua proteção, Senhor. Pai, peço que o Senhor me guarde no teu esconderijo do Altíssimo, Pai. Ah, Deus Todo-Poderoso, que o Senhor Espírito Santo de Deus esteja aqui, que seja Ele falando, que não seja eu pelo meu achismo. Ah, Senhor Espírito Santo, traz a revelação por trás da letra. Usa-me conforme lhe apraz, fala comigo, fala por mim, fala através de mim. Em nome de Jesus, amém. A palavra que eu quero trazer hoje está no livro de João 15, a partir do versículo 18, onde a palavra de Deus vem nos dizer o seguinte: se o mundo os odeia, lembrem-se de que primeiro odiou a mim. O mundo os amaria se pertencessem a ele, mas vocês já não fazem parte do mundo. Eu os escolhi para que não mais pertençam ao mundo, e por isso o mundo os odeia. Vocês se lembram do que eu disse? O escravo não é maior que o seu senhor? Uma vez que eles me perseguiram, também os perseguirão. E se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a tua. Farão tudo isso a vocês por minha causa, pois rejeitaram aquele que me enviou. Eles não seriam culpados se não tivessem vindo nem lhes falado. Agora, porém, não tem desculpa por seu pecado. Quem me odeia também odeia o Pai. Jesus Cristo vem nos falando aqui aos seus discípulos que o mundo os odeia porque eles não fazem mais parte do mundo. O mundo os odeia, mas antes de odiar ele, odiou ao próprio Jesus. Antes de odiarem os discípulos, o mundo odiou o próprio Jesus Cristo quando o rejeitou, quando o crucificou naquele madeiro, quando o crucificou ali naquela cruz, onde ele foi açoitado, foi cuspido, foi humilhado. E Jesus Cristo vem nos dizer assim: tenham em mente que primeiro o mundo odiou a mim antes de odiar a vocês. Eles te rejeitam, mas antes eles me rejeitaram. O escravo não é maior do que o seu senhor, porque como eles me rejeitaram, eles também rejeitarão a vós. E nós cristãos, principalmente os cristãos que se batizam no meio do caminho, com a idade já avançada, que não vem propriamente de famílias cristãs, que não é criado num berço religioso, um berço de uma família cristã, onde nós temos ali uma família que vive no mundo, uma família normal. Quando nós aceitamos Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, na maioria das vezes a nossa família nos rejeita. A nossa família começa a falar que nós somos chatos, começa a falar que nós só falamos de Deus, que não tem nada a ver, que você pode beber uma cervejinha, que não tem nada a ver, que você não precisa cumprir o que está ali, que você não precisa cumprir os mandamentos do Senhor. E quando você finca o pé, quando você fala não, eu não aceito isso porque a palavra de Deus diz o seguinte, que eu devo abandonar os meus pecados, que eu devo abrir mão de tudo que desagrada ao Senhor. A família passa algumas vezes a nos perseguir, passa a nos rejeitar, passa a nos afastar aos poucos ali daquele convívio. E muitas vezes eles agem como se nós que nos tivéssemos afastado. Mas quando nós somos chamados por Deus, Ele pede um tempo nosso, Ele pede um tempo para que nós saiamos daquela roda ali, para que nós sejamos curados dos vícios, para que nós sejamos curados daquilo tudo que nos prendeu a vida toda. O santo não se mistura com o profano. Então, quando você se afasta para ter um tempo com Deus, para ter um tempo de solitude com Deus, para aprender sobre a palavra, para aprender sobre o que Deus quer de você, sobre o que Deus espera de você, a nossa família nos rejeita. Muitas vezes você deixa de ser convidado a ir em festas que você iria.
Não que você faça questão de estar ali. Mas o mundo, assim como o mundo rejeitou o Senhor Jesus Cristo, assim como o mundo crucificou Jesus naquela cruz, assim como o mundo o entregou naquele madeiro, mesmo ele sendo inocente, que fará de nós? Somos escravos de Cristo e o escravo ele não é maior do que o seu Senhor. O escravo não é maior do que o Senhor. Jesus Cristo vem nos advertindo aqui para nós termos em mente que assim como ele foi rejeitado, que assim como ele foi incompreendido, que assim como ele não foi aceito, nós também não seremos aceitos, nós não somos melhores do que ele. Mas ele também vem nos dizer: eles não seriam culpados se eu não tivesse vindo nem lhes falado. Agora, porém, não tem desculpa por seu pecado. Quem me odeia também odeia o meu Pai. Se você odeia o Senhor Jesus, você odeia o Deus Todo-Poderoso, porque foi o Pai que enviou o Senhor Jesus, que o entregou como sacrifício vivo por nossas vidas aqui nessa terra. No versículo 16, a partir no capítulo 16, a partir do verso 1, está descrito assim: eu lhes digo estas coisas para que não desanimem na fé. Jesus Cristo vem nos dizer: o mundo os odiará, o mundo odiará aquilo que vocês representam, vocês me representam, o mundo me odeia, então o mundo os odiará. Ele vem falar assim: eu lhes digo essas coisas para que não desanimem na fé, pois vocês serão expulsos das sinagogas e virá o tempo em que aqueles que os matarem pensarão que estão prestando um serviço sagrado a Deus. Os discípulos, os apóstolos, eles foram mortos de forma horrenda. E aqueles que os mataram como hereges, os mataram como que eles falassem contra o Pai. E eles se agarraram aquele julgamento para que tivesse uma desculpa para matar os apóstolos. Não, eles não falam por Deus, eles são hereges, eles falam contra Deus. E a palavra de Deus vem nos dizer que o mundo, assim como o mundo odiou o Senhor Jesus, assim como o mundo odeia o Senhor Jesus, ele nos odiará. Nós sentimos isso diariamente na nossa pele, quando nós mudamos a nossa forma de ser, quando nós mudamos a nossa forma de sentir, quando as pessoas não estão acostumadas com aquilo que nós passamos a ser, que elas querem que nós retornemos para aquele mundo de perdição, para aquele mundo de pecado, porque é melhor para elas, é cômodo para elas, elas estão preocupadas só com elas mesmas, elas não estão preocupadas comigo ou com você que decidiu seguir a sua vida através da vida de Cristo, que decidiu tomar um novo rumo na vida, decidiu abraçar a salvação que o Senhor Jesus oferece. A palavra de Deus nos diz aqui no capítulo 32, no verso 32 do capítulo de vocês: mas não ficarei sozinho, porque o Pai está comigo. Eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. O Senhor Jesus venceu o mundo, porque ele venceu a morte, ele ressuscitou após o 3º dia e ele ficou com seus apóstolos por mais de 40 dias. Ele foi visto por mais de 500 pessoas naquela região após a sua ressurreição. Jesus Cristo não é uma fábula. Jesus Cristo não é uma coisa que foi inventada aleatoriamente. Jesus Cristo é tão importante que as décadas foram divididas entre antes de Cristo e depois de Cristo. O nosso tempo cronológico que nós vivemos em 2025 é 2025 depois de Cristo. E tem os anos antes de Cristo. Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é nosso Salvador, ele se entregou por mim e por você. E as pessoas insistem que nós voltemos a ser aquilo que nós éramos antes. A nossa família começa a nos desprezar, cônjuge, filhos, pais, primos, irmãos, começam a nos apontar o dedo, começam a nos difamar, falar que somos chatos, falar que somos fanáticos.
E muitas vezes não procura saber de onde que Deus nos tirou, do poço de lama, do poço de desespero, da depressão, do medo, da dor, aonde nós estávamos e não tínhamos ninguém ali para nos dar a mão. Não procuram saber que foi daquele lugar de derrota, que foi daquele lugar de dor, que foi daquele lugar de sofrimento que o Senhor Jesus nos tirou, que o único que nos estendeu as mãos foi o Senhor Jesus, foi o Deus Todo-Poderoso. E as pessoas que oraram para que Deus nos alcançasse a vida. E eu honro e glorifico a Deus pela vida de cada um que orou por mim para que eu fosse salva, para que os meus pecados fossem perdoados e para que eu fosse redimida. E eu jamais, em momento algum, quero voltar para aquele tempo onde eu estava no fundo do poço, um tempo onde eu bebia, no dia seguinte eu não me lembrava do que eu fazia, eu era autodestrutiva. Eu destruía as pessoas que estavam à minha volta, eu era agressiva. E as pessoas falam, eu sinto saudade daquele tempo, mas eu não sinto saudade daquele tempo. Eu estou feliz nas mãos do meu Jesus. Eu estou feliz, eu tenho um Deus que me ama. Eu tenho o Senhor Jesus que me guarda, que vela por mim e me protege. Hoje eu tenho paz, hoje eu tenho alegria, mas paz e alegria genuína, não é uma paz e uma alegria que é só quando você está tomando uma cerveja, mas quando acaba a ressaca, quando acaba a bebedeira, você está lá com aquela ressaca moral, você está lá com os seus problemas, você está lá no fundo do poço da mesma forma. Podem me chamar de chata, podem me chamar de fanática, podem falar o que quiser, podem falar que eu vivia pecando no mundo e agora quero dar uma de santinha, eu não me importo. Deixe que fale, o que vale é o que Jesus sabe a meu respeito, o que vale é o que Deus sabe a meu respeito. Eu só devo prestar contas a Deus e ao nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Ele que me tirou do poço de dor, do poço de lama, da imundícia em que eu me encontrava. E eu falo isso, meus irmãos, não se rendam às pressões das pessoas que querem que você volte a ser como você era antes. Porque quando você estiver no fundo do poço, quando você estiver em cima de uma cama, vegetando, tomando remédio para depressão, as pessoas vão falar que você está fingindo, que você não tem depressão, coisa nenhuma. Ninguém te estenderá a mão, a não ser o Senhor Jesus, a não ser o grande eu sou e a não ser o Senhor Espírito Santo que está com você todos os dias. Fiquem firmes, pois na fé, fiquem firmes, não cedam, não cedam. Porque só você sabe a dor e o sofrimento que você sempre carregou dentro de você. Só você sabe das suas feridas da alma. Só você sabe dos traumas e dos abusos pelos quais você passou. Porque as outras pessoas querem ter companhia para a bebedeira, mas não querem saber dos seus problemas, das suas dores, não querem te ajudar. Mantenham-se firme, tendo em fé que há muitos irmãos nesse mundo que passam pelas mesmas coisas que nós passamos. Passam pelas mesmas coisas que nós passamos. Em Provérbios 10, 28, a palavra vem nos dizer, o ódio provoca brigas, mas o amor cobre todas as ofensas. Se alguém vier te ofender, trate com amor, trate com respeito, mas não ceda a essas pressões. Não ceda, não ceda. É Jesus Cristo que... É a Jesus Cristo que você tem que prestar conta. A palavra de Deus em Tiago, no capítulo 1, versículo 27, vem nos dizer: a religião pura e verdadeira aos olhos de Deus, o Pai, é esta: cuidar dos órfãos, das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Não se deixe corromper pelo mundo. Não deixe que o mundo te leve para dentro dele. Não deixe que o mundo te afogue. Não deixe que o mundo te arraste para balada, para bebedeira, para quando chegar no final, no dia seguinte, quando você tiver com a sua ressaca, com a sua dor de cabeça, você não tiver ninguém para te estender a mão.
Em Deuteronômio 31, no versículo 8, está descrito assim: não tenham medo nem desanime, pois o próprio Senhor irá diante de vocês. Ele estará com vocês, não o deixará nem os abandonará. É Deus que nos guarda, é Deus que nos guia, é Deus que não nos deixa, Ele nos protege, Ele nos guarda. Mantenha-se firme na presença do Senhor, sabendo que há muitos irmãos pelo mundo que passam pelas mesmas coisas. Ore para que Deus busque aquelas pessoas que se colocaram contra você para os caminhos do Senhor. Peça ao Senhor Espírito Santo para abrir os olhos do entendimento deles, para que eles vejam quão bom é estar na presença do Senhor, como é bom servir a um Deus que se alegra com a nossa vida, como é bom ter a paz do Senhor que excede a todo entendimento, meus amados irmãos. E que a paz do Senhor Jesus, que excede a todo entendimento, estejam com todos vocês. Mantenham-se firmes na posição, não desanimem. E tenham em mente, se eles odiaram ao Senhor Jesus, se o crucificaram, se o mataram, que dirá a nós? Somos seres humanos, pecadores, que na maioria das vezes desagradamos todo mundo. Fiquem com a paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém.